Muito bem. Continuamos com o plano, então? Uhum. Hoje é o surrealismo, né? E uma coisa que eu queria te perguntar, da questão do desver. O desver é um conceito que existe, assim, o termo desver, um conceito de desver na arte, ou é algo que tu criou, assim, que tu fala de desver? É algo que eu inventei. Não imagino que deva já ter uma palavra ter sido usada, obviamente, até em outros contextos, né? Porque esses dias eu vi até uma coisa que é um termo bem parecido, assim, não era exatamente desver, mas parecido, usado no contexto, mais ou menos assim, parecido. Mas desver, se bem me lembro, surgiu assim no meio de uma aula. Isso há muitos anos, lá em Curitiba. Em Curitiba eu dava aula de introdução e técnicas do desenho artístico, que é aquela parte mais básica do desenho, né, gente? E me lembro de estar, vagamente, assim, de estar falando sobre os estereótipos. Você sabe que é muito difícil de quebrar na visão do iniciante, especialmente do iniciante que sabe um pouco desenhar. Porque daí ele já vem com certas... Né, essas estereotipias são mais fortes, às vezes. Então, eu explicando, tentando, numa aula lá determinada, eu tentava explicar que para enxergar o modelo em si, o objeto que eles tinham diante de si, eles precisavam desconstruir os estereótipos. Né? E daí, em algum momento, me surgiu a palavra desver. Tem que desver para poder enxergar. E a partir daí, muito tempo depois, eu sentei e comecei a escrever o conceito como uma brincadeira de um conceito, né? Eu não teria condições, Vitor, talvez você tenha mais tarde, por conta da filosofia, de efetivamente enunciar isso, como transformar num conceito. Tem que fazer um estudo epistemológico disso, eu não tenho preparo para tanto, né? Mas serve na prática, as pessoas entendem. Tem um amigo nosso lá, um psicanalista de Londrina, que até entrou em contato comigo por conta disso, que leu o texto, sei lá por que cargas d'água, tá no site, né? Ele leu e curtiu muito e usou o desver empregando na psicanálise. Felizmente ele é lacaniano, tem um instituto em Londrina chamado Instituto Lalang, e hoje dá aula no ESP, que é em Londrina também. E ele pediu permissão para usar o conceito, achou legal e tal, e a gente foi desenvolvendo um diálogo, né? E realmente a escuta clínica do psicanalista tem alguma coisa a ver com o desver, né? De repente, até o contrário, de repente, o termo desver tenha me vindo a partir do conhecimento da psicanálise, alguma coisa assim. Tem uma relação mesmo, que você precisa... Enfim, é todo um papo aí da psicanálise, né, que você precisa um pouco desconstruir, né, a tarefa do clinicando ali, que ele precisa fazer é uma certa, digamos, mudança de paradigma, para usar o termo corrente, né? E isso é um desver também. Não ter mais. Que tem muito a ver com o surrealismo que a gente vai falar hoje, aliás. Buenas, eu te falei do Luca Sevillano, que é um participante aí do nosso curso, Processos Poéticos. Ele é da filosofia da Federal do Paraná, foi aluno do Beccari também, e está fazendo uma pesquisa lá e também está usando os conceitos. Eu passei a tua pesquisa para ele. Porque vocês que Legal. são da academia que se entendam, né? Aí tem a esperança de constituir um diálogo entre vocês dois, entre nós três, né? Porque ele me pede a mesma coisa que você, me pediu a bibliografia, eu não sei, eu passei um pouco do teu lance, e vamos ver, ele está escrevendo alguma coisa lá. Em algum momento, de repente, a gente Legal. une tudo isso. Seria legal. Nem que seja que saia um artigo só, assim, já é legal, né? Já é bem legal. Pode escrever. Nós temos quanto tempo aí, Vitor? Tu tem um compromisso depois, né? Tenho compromisso às 7 só. E Então, aí, até às 7 eu tô livre. temos 1h20, então. Vamos ver, acho que dá para falar. No último encontro, a gente fez um arco do lado do surrealismo, né, passando pelo impressionismo, e o nosso objetivo era justamente chegar no surrealismo. Até, na verdade,
Ah, como hoje tem um tempo um pouco mais limitado, eu não sei se tu não preferiria falar justamente sobre a questão da apresentação, da ideia da apresentação, discutir ela, ou se tu acha que a gente fala sobre o surrealismo mesmo, mas só que por mim tanto faz. Qual é a ideia da apresentação? Como assim? A questão do desver como resistência à idolatria. Digo só para aprofundar mais, para saber quais os limites do que eu estou entendendo, sabe? Uhum. Porque tem coisas que ficam um pouco vagas para mim. Não exatamente vagas, mas eu não sei até que ponto eu estou entendendo certo, ou enfim, quais as fragilidades daquilo que eu estou pensando, pelo menos. A apresentação, você fala da pesquisa? Uhum. Você tem que apresentar o resultado, um artigo? O que é Não, apresentação não, exatamente? é que nesse seminário que a gente está fazendo, tu É o pode ou seminário, escrever um artigo, entendi. ou fazer uma apresentação. Pode E ser. daí eu decidi fazer uma apresentação, porque o artigo eu achei que fosse ser mais complicado de fazer. Uma apresentação não precisava ser tão rigoroso como um artigo, podia ser mais um esboço de alguma coisa. E aí vou fazer uma apresentação, mas como tu apoiou a ideia, talvez até saia um artigo, quem sabe? Pode ser os dois? Não, porque o artigo também não se apresenta. Que tem data para apresentação? Tem. Acho que dia 20 e poucos de junho. 23 ou 26. Junho. Então tem mais de um Uhum. mês aí. Não, tem bastante tempo. Eu sugeriria que. Bom, a apresentação tem data, o artigo não, né? Então Não, não. mantém a ideia e um dia sai aí. Né? De repente a É. gente vai colando as ideias, o Luca apresenta lá alguma conceituação que nos ajude, né? Para mim vai ser Uhum. bom também, Vitor, porque, como eu disse, eu não tenho preparo acadêmico, né? Minha formação é em artes Uhum. visuais. Filosofia a gente estuda por comentadores. Não lemos Heidegger na faculdade, não diretamente Heidegger. Nem Hegel, cara. Eu fui procurar alguma coisa do Hegel por conta da política, do Marx, etc. Uhum. Não lembro nada disso na faculdade. Nem os estetas clássicos, Fichte, Wittgenstein, diretamente não lemos nada disso. Eu acho que é o pessoal da filosofia mesmo que lê, né? No direito, acho que vocês leem, né? No Hegel, pelo menos. direito, na verdade, no direito, mais ou menos assim, porque depende da universidade, eu acho, mas pelo menos ali na PUC é mais voltado para o direito material mesmo do que para a teoria do direito. Então, já são poucas as cadeiras de filosofia e de hermenêutica, e a cadeira de filosofia que eu fiz foi com um professor que era bem conservador. Então, na verdade, nem só por isso, mas os filósofos que a gente aprende na PUC já são filósofos bastante específicos do direito. A gente nem aprende Hegel, nem aprende Marx, nem aprende nada disso. A gente aprende uns outros ali que são mais específicos do direito e que estão no debate atual agora sim, vem de pouco tempo. Quem foi teu professor? O Stein? Não. Acho que tu não vai conhecer Arthur Ferreira Neto. Pois é. Para não dizer que não lemos nada de filosofia, eu lembro de ter lido Schiller, Friedrich von Schiller, né, que é um dos teóricos lá do neoclassicismo, né? Acho que na esteira do Fichte, do Baumgartner, Schelling. O Schiller eu li. Cartas para a Educação Estética da Humanidade, que aliás era fácil, é um texto pequeno. Bom, então tá, mas enfim, é porque para ter para constituir um conceito mesmo, tem que ter um preparo, né? Não sei como é que faz, Sim. tem que botar uma triangulação filosófica, não sei. Tem um Ah, jeito de fazer. eu particularmente acho que tu tem uma visão muito, talvez, idealista da academia. Ou eu tenho uma visão muito precária da academia, pode ser os dois. Mas eu não acho que seja
tão complexo, a não ser que daí realmente seja uma filosofia sistemática, assim, então. Entendi. É porque Mas não sei também, não sei te dizer porque eu nem fiz o curso de filosofia, né? Eu vejo mais pelo que eu tô vendo agora mesmo. certo. Também o direito é direito, né? Tem muita filosofia, mas não quer dizer que vocês precisam É. estudar filosofia. Uhum. No passado, sim. Sei lá, o Marx pelos sociólogos era chamado de filósofo, pelos filósofos era chamado de sociólogo, né? E quando não tinha jeito, eles diziam que ele era economista, assim, mas ele era assim, doutor em filosofia e história, né? Uhum. Enfim, é porque a filosofia que eu tive contato, pelo menos primeiramente, de forma um pouquinho mais séria, foi pelo marxismo. E normalmente a crítica marxista é muito rigorosa. Uhum. Marx, de fato, criou o quê? 3 conceitos na vida: luta de classe, o capital, que é um conceito que já existia, mas ele dá um novo contorno. Uhum. Que mais? Sei, Lumpenzinado. Acho que também existia. Quer dizer, tem uma obra gigantesca que cria 3, 4 conceitos, entende? É assim. Agora você vê caras mais recentes, sei lá, Pierre Bourdieu, cada página de livro é um conceito diferente, só que uns conceitos assim que não sabe onde é que vem, para onde é que vai, não tem desdobramento. Uhum. Ele usa como uma ferramenta meio instrumentalizada para explicar uma coisa específica e pronto, aquilo aí perde a razão de ser, né? Não sei bem, Uhum. temos que pedir ajuda para o Beccari lá, cara. Beccari, que é da filosofia, ele que entende. Nos ajude depois. Ah, ele é da filosofia de formação ou ele só tá ligado à filosofia Ele fez mesmo? doutorado em filosofia, né? Ah, Ele, legal. ele se vê como Não sabia disso. ele se vê como um filósofo, na verdade, prioritariamente. Uhum. Embora a formação seja em design, né? Todo o restante da Uhum. formação dele é pela filosofia e etc. Uhum. E a Ah, que produção demais. dele é filosófica, a leitura e a produção dele é muito da filosofia. Uhum. Buenas. Eu sugiro assim, ó, que a gente, como temos tempo até o dia da apresentação, que a gente termine hoje o assunto, porque ele é muito imediato mesmo, assim, é uma sequência, inclusive temporal, do conteúdo anterior para hoje, né? Daí fica uma Uhum. continuidade, a gente fecha isso, aí pronto, essa parte histórica passa para frente, e depois a gente entra em qualquer tentativa de conceituação, de desver, para ver Tá. como operacionalizar isso, né? Eu acho não, com certeza, esse conteúdo de hoje, que envolve psicanálise, porque vamos falar do surrealismo, é importante para entender o desver também, entender o Uhum. conceito de desver, né? Então, é o seguinte, vou tentar ser sucinto, mas acho que dá. É um movimento só, né? Semana passada eram 2, era o realismo, e falamos ainda do pós-impressionismo um pouco. A ideia é o seguinte, o surrealismo, eu dizia que ele era ele fazia parte de um arco que é do realismo, passando pelo impressionismo e desembocava no surrealismo. Porque eu acho que é um arco mesmo, porque o surrealismo vem meio que em contraposição ao realismo. O Uhum. próprio nome já é um condicionante, né? Ele é surrealismo, ou seja, ele é parte do realismo, né? O sur em francês é sob, né? É algo abaixo do real, ou sobre o real. Quer dizer, foi preciso uma constituição de um realismo, de uma estética realista, de uma racionalidade realista para surgir o realismo, o surrealismo. Uhum. Então, por isso que eu acho que é um arco assim, e ele faz todo sentido. Porque enquanto o realismo é uma espécie de um acúmulo, realismo a gente viu semana passada que era 1860, 1870, né? Uhum. Com Courbet e Manet especialmente, e a sua geração. Aí a gente pode ler o realismo como um certo um entronizamento, a entronização de toda a racionalidade iluminista que começou lá no século XVIII, com os enciclopedistas, a ilustração em si, né, de Diderot, d'Alembert, quem mais, Rousseau e etc., né, onde se deu de fato essa constituição, inclusive da filosofia, né, inclusive da estética, enquanto disciplina acadêmica, se não me engano, a filosofia da arte, que é a estética, foi constituída no século XVIII, nesse bojo aí
do pensamento aí, do Voltaire, do enciclopedismo, né? Uhum. E esse século XVIII, que é marcado por isso, é justamente, e não por acaso, o marco do neoclassicismo. Na Inglaterra, com Anton Raphael Mengs, que é um pintor excepcional, inclusive muito pouco conhecido. Mas foi a primeira tela em óleo que eu reproduzi, que eu tentei, foi uma reprodução do Mengs, que eu tentei, obviamente, né? Mas lembro que é um pintor assim magnífico, é 1760, se não me engano. Ou seja, justamente no momento ali onde a racionalidade científica que tinha começado no Renascimento, estava amadurecida a ponto de se transformar em metodologias, em uma racionalidade, em sistemas. Né? Inclusive a própria organização do Estado moderno é colocado aí, né? A tripartição dos poderes, executivo, legislativo e judiciário, isso daí você sabe melhor que eu, foi colocado nessa época pelo Montesquieu. Montesquieu, que era justamente da trupe ali dos iluministas, etc. Né? Então, toda essa racionalidade aí do 18 acabou desembocando numa atitude científica cada vez com menor mediações místicas, religiosas, metafísicas do mundo, até que chega Kant. E daí dá assim uma primeira derrubada na metafísica, e quando vem Hegel e Marx, que daí dão um tiro de misericórdia, né, na metafísica, e partimos para as condições de uma mediação mais realista e objetiva com o mundo. Então, até então, a realidade era, inclusive dos artistas, era mediada por outras instâncias, né? Que não a científica, que nada objetivista, né? Que não racionalista, mas que era religiosa ou ideológica e etc, etc. Quando chega Marx, é um contexto ali que é o mesmo contexto do realismo. Toda essa racionalidade do 18 já tinha assim se desabrochado. Só que no coração dessa racionalidade do século XVIII, dessa constituição do cientificismo iluminista, brotava como um fungo, vamos dizer assim, como um cogumelo ali no meio, um iluminismo sombrio, que é muito interessante. Inclusive, eu tenho começado a estudar isso mais recentemente, algo que eu mesmo sempre neguei, porque sempre estive meio do lado do iluminismo, né, dos esclarecidos, da ilustração, e fui recusando esse lugar aí, né, esse sub-iluminismo, esse chamado mesmo de iluminismo sombrio, que hoje eu acho muito mais interessante, eu tenho achado mais, que é, por exemplo, na escrita Marquês de Sade. Eu cheguei a Sade de novo por Lacan. Lacan escreve sobre Sade. Aí eu li o livro da Elisabeth Rudnesco, o ano passado, aqui, O Lado Obscuro de Nós Mesmos, onde ela fala mais longamente sobre o Sade e vi como o Marquês de Sade é absolutamente extraordinário, né? E ele era contrário, ele era oposto a uma anátema do iluminismo, né? Porque ele teria visto assim que a consequência do iluminismo, a consequência dessa racionalidade científica é um sadismo. Então ele vai lá na ponta, ele diz, olha, o resultado disso vai ser uma sociedade autoritária, absolutista e, enfim, querendo ou não, resultou na Alemanha nazista, né? O núcleo ali do pensamento, da racionalidade alemã criou sociedades nazistas. Isso é inegável historicamente. O Sade, então, tinha assim, um esclarecimento muito interessante, né? E faz uma obra muito radical. Para nós ainda, não sei se tu já leu alguma coisa do Sade, Filosofia na Alcova, vocês não leram? Não, nunca li. Para nós ainda é muito radical. É muito radical. Sabe quando você lê e fica vermelho? Tipo, o que eu ouvi hoje num seminário que eu estava da filosofia é que parece que ele defendia o estupro. Sei lá se é verdade, mas falaram isso. Totalmente. Não, verdade. Não é à toa que o sadismo veio de Sade, né? Não é inspirado no termo. É porque ele era um perverso. O Sade era um perverso assumido. Só não tinha um nome, né? Não tinha esse conceito que depois Freud e Lacan que deram
circunscreveram, né? Mas ele seria assim o perverso sádico, o protótipo literalmente do perverso sádico. Os livros é impressionante. Só o fato de alguém pensar naquilo para escrever, cara, já é um sadismo, porque são coisas que uma pessoa normal não pensa. É horrível, cara. Filosofia na Alcova, acho que é a mais famosa dele, é a história do horror. E eu assisti até, consegui baixar o filme e assistir de novo no começo desse ano, que é o Salò. Tu já viu esse do Pier Pasolini? Chama Acho que não. Salò ou 120 Dias de Sodoma. Ah, tá. Tu fez um desenho sobre isso, né? Isso, justamente, quando eu estava fazendo aqueles desenhos, porque eu consegui ver o filme, porque eu me lembrava de uma cena que eu... Nossa senhora, o filme é um negócio assim, arrepiante. É realmente uma porrada cósmica. E o filme é baseado no livro do Sade. Quer dizer, aí você lê o livro do Sade, acho que o livro do Sade é mais violento ainda do que o filme. Só que o filme são imagens, né? Então é mais importante. Sim, mas e tem alguma indicação de algo para ler dele, assim? Do Sade? Uma primeira vez? É. Talvez um desses dois. Eu até aconselharia. Acho que a Filosofia na Alcova é o mais coisa, mas o 120 Dias de Sodoma eu acho que é um pouco mais. Me parece um pouco mais característico disso que eu estou falando. De Uhum. que, a, de que o Sade entrevia no iluminismo e naquela racionalidade uma sociedade autoritária e sádica. Porque o 120 Dias de Sodoma é isso. É exatamente isso. O que Sade supôs, assim, vislumbrou que seria o final desse processo civilizatório violento e impositivo, né? Porque é violento e impositivo. A civilização vem e tratora, não quer saber. Né? Tratora literalmente, passa por cima, asfalta a Amazônia, mata, chacina comunidades inteiras, né? Extermina povos originários, extermina até hoje, até o último descendente, faz questão. Assim. É uma metodologia, está tudo no nazismo. Né? O que eles fizeram era absolutamente racional, todos os processos. A grande questão que o Heimlich, que era o comandante dos campos de concentração, era uma questão prática. Como eliminar as pessoas, 6 milhões de pessoas, com o menor gasto de energia e o que fazer desses corpos? Porque é uma questão Sim. científica. Né? Você tem que economizar energia para fazer uma coisa. Daí ele cria os campos de concentração, daí as câmaras de gás, enfim, cria tudo aquilo a partir do quê? De um pensamento racionalista. O Sade, de alguma forma, realmente vislumbrou um negócio assim. Mas eu falava do Sade para expor essa contraparte do iluminismo, da ilustração, né? Na arte, eu acho que essa contraparte foi feita pelo Goya, que é um pintor do final desse século aí, 18, né, na metade do 18, e um pintor assim meio considerado barroco, embora eu acho que ele se distancie bastante do barroco, tem algumas aproximações, mas acho que o que mais caracteriza o Goya são as diferenciações dele em relação ao barroco, que é uma produção quase que surrealista, só que no século 18. Que é impressionante, é notável, especialmente as gravuras do Goya. Quer ver se tu tem na cabeça Goya ou vamos procurar alguma imagem aqui? Eu já pesquisei aqui. Normalmente, quando tu fala de alguém, eu já pesquiso para ir olhando enquanto tu fala. Se tu, não sei o que tu digitou aí, é Francesco de Goya, né? Goya com Y. Daí tem as pinturas e tal, e provavelmente, possivelmente, nas imagens você vai ver gravuras, assim, tipo, imagens PB. Viu apareceu algumas repetindo? Sim. Essas Tô vendo gravuras uma aqui. são muito mais que as pinturas. As pinturas do Goya são um pouquinho mais, assim, digamos, tradicionais, aí a gente pode aproximá-lo do barroco. Mas as gravuras, que se não me engano era uma fase já mais da maturidade do Goya, são loucas, cara. Aquilo é surrealismo na veia. Totalmente. E veja que essa a precisão do século do iluminismo. Ele nasce, estou vendo aqui, em 1746.
Ou seja, aí está se formando o movimento neoclássico, que vai até quase o final do 19, como vimos no último encontro, né? Quer dizer, na virada... Não só um comentário aleatório, mas que eu tive a oportunidade de ver aquela do Saturno devora seu filho, acho que é isso, né? Ah, que massa. E aí? Realmente, eu fiquei um tempinho olhando para ela. Onde é que tá isso? No Prado? Aham. Que massa. Foi lá que eu vi. Deve ser, no mínimo, assustador, assim, né? Uma coisa... É grande essa tela? Acho que não é tão grande. Ela não é, que eu lembre, ela não é pequena, mas ela não é tão grande também. Não sei dizer qual o tamanho. Tá aí já uma das muitas coisas do Goya que eu acho que o desencontram do barroco, né? Porque tem o chiaro escuro, quer dizer, formalmente ele é barroco, porque ele está digamos, num regime de visualidade onde o barroco é o horizonte, especialmente já no final do século XVIII, né? Que é quando ele começa ali, acho que o auge dele é 1800, provavelmente, um pouquinho antes. Agora, só na forma que ele é barroco, nos temas, isso aí não é barroco, né? Um tema pagão, Saturno devorando um filho, numa apresentação bizarra, né? Parece um filho sem cabeça, né? Uma coisa horrorosa. E com um fundamento político ali. O Goya tinha uma coisa muito política, que era, digamos, uma política... Na época, obviamente, não existia isso, mas seria uma política de esquerda, uma política gauche, né? Diferente do barroco inicial, que era um programa cultural, a política cultural da contra-reforma católica, né? O barroco é inteiro católico, puramente católico, defensor da Inquisição. O Goya não, né? O Goya era meio que um crítico disso tudo e tal. Tem o famoso 3 de maio, né? Que é uma execução numa guerra civil, etc. E tal. E a forma como ele representava a família do Carlos IV, de quem ele era pintor oficial, é muito sarcástica. Quer ver? Procure aí assim, a família real, Carlos IV, Goya. Deixa eu ver. Acho que eu tenho uma aqui, ó. Nossa, é incrivelmente medonho. Se tu vir nesse link aqui que eu tô te mandando, essa é uma das representações aí da família real. Dá uma olhada bem para esses. Vou abrir maior aqui. Todos sérios na foto, na foto não, na pintura. Não, e olha bem pro... Acho que tá pequenininho aí, né? Agora estou olhando melhor, mas tem um quadro ali atrás. Isso, essa imagem é fácil de achar na internet, tem umas... Eles são, assim, figuras horrendas, muito feias, né? Não acredito que o rei tivesse muito orgulho de posar pro... E é bem curioso. Enfim, o que o Goya tem a ver com isso? Se a gente pegar uma obra dele, por exemplo, essa daqui, ó. Deixa eu ver como é que chama, O Sonho da Razão. El Sueño de la Razón Produce Monstros. Deixa eu te mandar ela aqui. O Goya, enfim, vai servir de uma inspiração precursora, assim, antiga, né, dos surrealistas. Deixa eu te mandar aqui. Ó, aqui nesse link dá para ver bem a imagem. É uma gravura. Tem umas corujas e uns morcegos, eu acho. Isso, e daí tem um pintor ali, um escritor, eu acho que é um pintor, né, que está dormindo, e daí, enfim, ele dorme e nisso aparecem assim, aquelas formas monstruosas, né, uma mistura de coruja com morcego. E o nome dessa gravura é O Sonho da Razão Produz Monstros. Sonho no espanhol é tanto sono quanto sonho, então fica meio ambíguo, né? Mas eu acho que essa imagem é um pouco ilustrativa
de um prenúncio do que seria o surrealismo, que justamente sob aquele verniz civilizatório do iluminismo, tem alguma coisa que surge embaixo disso, né? Que está no sono da razão. O sono não é uma parte que não existe, é uma parte integrada, né, da existência. Então, se a razão tem um lado luminoso, um lado iluminista, um lado racional, é porque justamente ela se faz às custas de um lado sombrio, um lado monstruoso, um lado incontrolável, né, que é o lado do horror. Enfim, como é que isso vai chegar lá no surrealismo 2 séculos depois? O surrealismo em si mesmo, deixa eu fechar umas abas aqui, que tem muita coisa aberta. Acho que pode diminuir. O surrealismo em si mesmo, ele começa, acho que a gente pode datar em 1924, com o primeiro manifesto do Breton. O Breton é um escritor mesmo, por isso que o surrealismo é todo André Breton, né? Por isso que o surrealismo ele começa assim como um movimento literário. Não é à toa e não é de graça isso, né? Essa proximidade do surrealismo, mesmo enquanto movimento estético, com a literatura, ela é cabal, tanto para o início quanto para a consequência no movimento. Para o início, porque foi o próprio Breton que circunscreve, que lança o primeiro manifesto em 24 ou 25, e depois um segundo manifesto em 1930. Aí esse segundo já é o que ele escreve com Trotsky. E o Breton vai utilizar essa palavra surrealismo por conta de uma peça. Era uma peça meio desconhecida na época, acho que sempre foi um pouco assim, do lado B, que é do Guillaume Apollinaire, que era um dramaturgo, um poeta, que escreve essa peça chamada... É uma comédia, na verdade, As Tetas de Tiresias. Uma loucura, assim, só que é uma peça... Deixa eu até ver de que ano que ela é muito antiga, muito antes do surrealismo propriamente dito. As Tetas de Tiresias, drama surrealista do Apollinaire. Cadê a data disso aqui? Eu não li essa peça, tá? Eu nunca achei ela, nunca vi. Eu sei que ela era muito pouco conhecida. Ó, o Guilherme Apollinaire morre em 1918. A peça é de 1903. E, enfim, é muito curioso, né? Em 1903, já assim, ainda não existia o surrealismo e tal, ele escreve um drama que ele chama de drama surrealista, usa esse termo, né? Muito louco. As Tetas de Tiresias. Tiresias é um personagem da mitologia grega, né? Que ele é homem, só que ele é um adivinho. E ele fala certas coisas, incomoda os deuses e é transformado em mulher. Então ele vive por parte da vida como mulher, depois volta a ser homem. Assim, é um personagem bem estranho. Está nas Metamorfoses de Ovídio, se não me engano. E o Apollinaire usa esse personagem para fazer uma peça muito louca. Assim, aí quando ele vira mulher, os seios dele seriam balões a hélio, que o personagem ele varia assim e sairia voando. Né? Uma coisa muito doida, né? 1903, era um contexto dadaísta também, né? E, enfim, aí o Breton vai usar esse termo, né? Com certeza eles leem a peça é muito inspiradora, de uma certa... E vai se utilizar de uma certa referência muito importante também, que é outro escritor, um poeta pouco conhecido, que é o Lautréamont, que era um conde de Lautréamont, que escreve basicamente um único livro, que ele mesmo publicou, um livro que não teve distribuição. O Lautréamont é um poeta estranhíssimo, escreve esse livro mais estranho ainda. Como é que chama o livro do Lautréamont? É um poema, na verdade, um poema longo, em prosa. Deixa eu achar aqui. Lautréamont. Tinha um amigo meu em Curitiba, o Nils, que declamava cantos desse Lautréamont. O Lautréamont é um pouco mais antigo que essa galera aí. Ele é de 1846 e o livro que ele escreve, que é o Cantos de Maldoror. Essa é o grande livro. Não sei se não é até o único livro que ele escreve, é de 1868, onde ele usava umas metáforas, Vitor, e aí é que está a importância do Lautréamont para o movimento surrealista, que eram umas metáforas muito loucas, assim,
no momento, esse momento era o momento do realismo e do romantismo na literatura, né, metade do 19, que usavam metáforas assim meio batidas. São aquelas metáforas românticas meio clichês que até hoje a gente ouve na música popular, né? O Lautréamont usava metáforas, imagens muito loucas. E uma das imagens inspirou o surgimento assim do surrealismo, que era, puxa vida, ele vai falar no livro ele descreve um personagem que é um soldado suíço, e ele vai descrever a beleza do soldado e utiliza como imagem assim umas imagens meio doidas, e daí uma imagem dele assim, é como uma máquina de costura e não sei o que em cima de uma maca de cadáver. Entende que ele usa um sentido metafórico de adjetivação muito sui generis, muito curioso, e esses elementos vão formando uma certa condições subjetivas para o surgimento de uma reação a todo esse realismo que começou lá numa projeção iluminista do século XVIII, etc., que é o surrealismo, né? O manifesto do Breton é legal de ler, tem aí na internet, especialmente esse de 24, onde ele vai se opor, é bem didático, porque é um manifesto, então é para as massas, né? Eles vão se opor frontalmente à razão. A razão iluminista, a razão cientificista, a racionalidade, ela coloca as coisas em caixinhas, ela é categorizadora, né? Portanto, ela é limitadora do real, da realidade. E, sobretudo, esses artistas, em especial aí o Salvador Dalí, que aparece logo depois, vão se inspirar no Freud, né? Esse é um contexto que o Freud já estava começando suas polêmicas. A grande iniciador da psicanálise, né, no mundo, grande coisa foi a interpretação dos sonhos do Freud, que é de 1901 e que ele manda imprimir com a data de 1900. Não, ele é de 1900 e ele manda imprimir com a data de 1901 porque ele quer justamente que seja o início do século, e de alguma forma é um livro que inicia um novo século mesmo, né? E os surrealistas leem isso e entendem, né? Pronto, é isso daí, tá aqui o bagulho, né? Uhum. O que o Freud entendia é que os sonhos tinham uma linguagem, que os sonhos não eram uma coisa irrelevante, residual, como até então se acreditava, não era uma coisa mística, como também se acreditava, né? Que eram mensagens do além, de Deus, não sei o quê, e que o sonho é um instrumento da própria psique, e mais, o sonho não só abriga, mas ele manifesta o que o homem é na sua maior inteireza, que é a inconsciência, né? Daí que ele vai ter a conclusão célebre de que o homem não é senhor em sua própria casa. Ou seja, ele é movido por um inconsciente que o move, né? Que não é a racionalidade consciente e que nada tem a ver com a razão, com a racionalidade, com as categorias, com a ordem, com a disciplina, com todo aquele aparato paranoico da racionalidade. Uhum. E é isso que é o ser humano. O ser humano é esse inconsciente e cuja racionalidade é uma mera tentativa de defesa, de autodefesa do sujeito contra essa inconsciência que ele constitui propriamente. E aí, quando os surrealistas, especialmente o Breton, veja que é tudo literário, né? É a peça do Guillaume Apollinaire, é os cantos do Maldoror, do Lautréamont. O Lautréamont, que era argentino, mas vive na França, né? Ou seja, são referências literárias do próprio Freud, e por isso o Breton, que é um escritor, vai conceituar o movimento surrealismo, né? Escreveu o primeiro e o segundo manifesto. E é isso. Embora sejam referências literárias, ele vai imediatamente organizar ali na década de 20, na Europa, pintores, né? Pintores vão colar ali no movimento, grandes pintores de grande assim inteligência mesmo. Um deles é o Dalí, Magritte, Max Ernst, quem mais? Aí tem até nos Estados Unidos vai ter um ponto também, o Dalí vai para os Estados Unidos depois, né? Que é o Man Ray, aquele fotógrafo. Enfim, uma série de bons artistas que vão colar ali nesse contexto
e vão começar a, digamos, traduzir aquilo que a psicanálise já dizia, aquilo que o Breton enunciava, em imagens, né? Até porque a expressão mais famosa do surrealismo é imagética, porque é muito forte as imagens dentro da própria teoria psicanalítica, porque fala de sonhos, né? Esse inconsciente ele é melhor mediado por imagens, né? Que todo mundo sonha, todo mundo vê imagens, enfim. E por isso que ele tem uma cara de imagem. Mas o surrealismo, mais do que um movimento literário, mais do que um movimento estético, é uma ética. Ela é um tipo de comportamento, né? Aquela encarnação do Dalí, Dalí era a própria encarnação do artista excêntrico, né? Ele meio que resgata aquele romantismo do qual a gente falava do século XIX, né? Do artista gauche, do artista. O Dalí encarna tudo isso, reivindica tudo isso. Eu sou gênio, por isso a humanidade me deve. Vocês já me devem, porque eu sou gênio. E só que daí ele faz uma coisa que é o seguinte: eu sou gênio, mas não sou daqueles gênios do passado que morriam pobre, que não. Meu reino não é deste mundo, que não tem dinheiro. Eu sou rico e eu gosto de dinheiro. Ele morreu riquíssimo, né? Ele morava num castelo. Né? Dali é muito louco, cara. E enfim, o Dali é mesmo. Mas e como é que ele conseguiu reconhecimento em vida? Ele fez alguma coisa de excepcional para isso, tirando as coisas que já se faz normalmente? Ou ele deu sorte mesmo de as pessoas darem atenção para ele? Eu não sei se teve um evento específico, mas assim, primeiro que ele era muito ligado. Era, de fato, um sujeito muito inteligente. Quer ver um exemplo? Quando Lacan lança sua tese de doutoramento, que é de 1932, se não me engano, a tese é absolutamente revolucionária. Eu comprei esse livrinho aqui do Vladimir Safatli, que é a introdução a Jacques Lacan, que ele fala basicamente da tese de doutoramento do Lacan. Ele vai partir da tese de doutoramento do Lacan e ali ele vai, o Safatli, né, vai extrair já todas as grandes consequências futuras do pensamento do Lacan. Bom, essa tese, na época, quando Lacan publica, não tem grande repercussão. Ninguém tem repercussão. As pessoas não. Ela tem uma única resenha que é publicada sobre. A resenha é escrita por Salvador Dalí, publicada no jornal surrealista, que é o Minotauro. O nome do jornal era o Minotauro. Veja bem, o Dalí é o único que lê e tem assim, o trabalho de fazer uma resenha sobre a tese de doutorado de Jacques Lacan, que na época nem existia. Não tinha. Lacan não existia. Ele era um médico recém-formado em psiquiatria que lança seu primeiro livro. O Dalí, na hora, reconhece: aqui está o bagulho. Ó. Esse aqui entendeu o coisa. E daí ele já se colou lá no Lacan, né? O Lacan se reunia com um círculo de impressionistas, de surrealistas, perdão. Enfim, faziam toda parte ali do bolo louco ali, né? Dessa segunda década ali do século XX, né? O Dali, acho que isso eu ouvi no podcast de vocês, mas que ele disse que o Lacan tinha entendido o que o próprio Dali já vinha pensando antes dele publicar a tese, né? Exato. O que o Dali fazia era sempre isso, uma apropriação mesmo, cara, criminosa de tudo ele que... Então ele já era um sujeito muito inteligente, muito ligado, né? Na Europa já tinha uma certa projeção e chega um momento que ele, dentro do surrealismo, chega um momento que ele rompe com o surrealismo, na verdade ele é expulso do movimento, literalmente. O Breton era eu imagino assim que o Breton, muito bem relacionado, era daquelas pessoas que tivessem um enorme poder de articular sujeitos e ao mesmo tempo desarticular também, porque ele era tão paranoico que diz que ele fazia, consta que ele fazia julgamentos para julgar se algum artista do surrealismo, que ele que tinha que assim chancelar que tal artista era surrealista. Primeiro já começava assim. E daí, se algum artista fazia alguma coisa que fugia um pouco dos limites do movimento, eles faziam um júri, um julgamento, julgavam o artista. E dependendo, eles expulsavam do movimento. E aconteceu com o Dalí.
Não sei exatamente por quê, mas daí consta que o Dalí foi lá no júri, teve um julgamento, uma coisa assim, eles fazem acusação, promotoria, etc. O Breton é o próprio juiz, e daí na hora da defesa do Dalí, o Dalí pegou e começou a fazer um striptease. E tirou a roupa, que era uma metáfora assim, me vejo livre de vocês, graças a Deus, me vejo livre do peso dessa ditadura aqui do surrealismo. E daí ele começa a se afastar do surrealismo. Eu acredito que é por causa, não sei ali os detalhes, mas eu acredito que é por uma aproximação muito forte do surrealismo com o marxismo. O próprio Dalí foi do Partido Comunista, se não me engano, depois é convidado a se retirar do Partido Comunista, assim como é convidado a se retirar do surrealismo. Aí ele vai para os Estados Unidos, e lá ele faz muita fama, porque, veja, um francês que tinha certa fama não importa, se é francês, já é famoso nos Estados Unidos, ainda mais naquela época, né? Se ele tinha alguma faminha, então pronto, né? Ele chegou nos Estados Unidos como rei. A mesma coisa com Marcel Duchamp. E daí já colou lá numa ricaça, que era uma burguesa que eu não lembro o nome, Helena, não sei o quê, enfim, era uma industrial, dona de cosméticos, uma empresa de cosméticos, que colou ali, se encantou com o Dali aproveitou ali para fazer o pé de meia, e nos Estados Unidos fez ali, o Dali também produzia muito, assim, é monumental, tanto a produção do Dali é gigantesca, ele não parava de pintar. E isso faz a fama, né, das pessoas. Faz a fama dos artistas é a pintura. Hoje em dia a gente são artistas que não produzem, né? Tá cheio de artistas aí que não produz, não tem trabalho. Quando se produz uma coisa, aparece. Dali produzia sem parar e produzia uma obra que era muito original, baseado na psicanálise, que era uma grande novidade na América. Né? Tudo isso foi fora a excentricidade própria. Ele era um showman, ele fazia de propósito, ele sabia que ele encarnava o artista que se palhaçava para a burguesia, né? E foi recompensado por isso, com riqueza, com fama. Acho que ele era um pouco daquilo, né? Dali é o tal do que constrói um personagem, não sabe mais qual é o limite dele e do personagem, né? Tem uma entrevista que está no YouTube aí, que ele dá para um programa americano aí, antigo, na década de 60, 70. O Dali morreu muito velho, né? Então ele morreu já em quase 80, eu acho, 1979, se não me engano. E, cara, ele chega no programa vestido com um terno de veludo vermelho, uma roupa toda louca, carregando um tamanduá numa coleira. Tamanduá. Vai pro programa de entrevista com tamanduá. Muito louco, assim. Né? Essas coisas ele faz proposital, né? Teve um lance de uma exposição, a primeira vernissagem dele que ele faz, acho, nos Estados Unidos, se não me engano. Ele entra vestido de escafandro com 2 leopardos na coleira. Imagine, hoje já seria uma coisa assim, sabe, tipo Lady Gaga, a coisa mais radical que a Lady Gaga fez foi vestir um vestido de carne. Coisa mais radical. Pois é, e o Dali, que entra vestido de escafandro com 2 leopardos dentro da galeria. É muito louco, né? Ele era muito radical. E isso faz a fama de qualquer um, né? Pessoa muito diferente. Que tinha uma técnica relativamente boa, que depois melhora mesmo. No começo ele não tinha muita técnica, mas depois vai melhorando. Tem trabalhos dele incríveis. Passou a vida inteira falando mal da arte moderna. Dizia que a arte moderna, os pintores não sabiam porcaria nenhuma, que não sabiam pintar, que era o que é meio verdade, né? Eu tenho até um livrinho aqui, ó, que eu separei aqui para te mostrar. É um manifesto que o Dali faz contra a arte moderna. Não sei se consegue ler aí. É Libelo contra a arte moderna. Onde ele fala mal da arte moderna, dos artistas modernos. É uma escrita meio doida, assim, mas ele fala que é isso aí, que é tudo uma porcaria. Que o único artista bom mesmo é ele, obviamente. E que a tese do Lacan, na verdade, o Lacan conseguiu, se adiantou e escreveu o que ele próprio tinha pensado, já ele dali, que era que ele chama de método paranoico crítico. Que ele dizia que ele pintava segundo um método, e esse método ele chama de paranoico crítico, e o Lacan, justamente como vai escrever uma tese sobre a psicose, quando o Dali leu, ele está aqui, ó, é isso aqui que eu queria dizer. Só que o Lacan escreveu antes, no caso. É muito louco, né? Mas é incrível também. Dali era incrível, cara. Bom, tinha confiança em si mesmo. Absoluta, né? Absoluta. Eu acho que, em parte, um capítulo importante, né? Quem acho que dá um pouco da confiança do Dali para ele mesmo é a Gala,
que é esse caso emblemático, né? Ele se apaixona por essa mulher muito mais velha do que ele. É uma relação absolutamente pós-moderna, só que isso na década de 30, 40, né? Como Absolutamente assim? pós-moderna. A Gala, por exemplo, se relacionava sexualmente com outros homens com a anuência do Dalí. Ela se relacionava com os amigos do Dalí, com os surrealistas, com a anuência dele. Era uma coisa muito louca. Ele tinha uma paixão assim religiosa pela Gala, consta que ele nunca traiu a Gala, enquanto ela... Era uma relação muito louca mesmo, de dominação, não sei, perversa, eu não sei que tipo de... Não sei, você teria que estudar. Uma relação muito doida e muito pós-moderna, assim, para os padrões da época, né? E a Gala, eu acho que era a mente ali, sabe? Que diabólica, ali, estratégica por trás do... Parece que era uma mulher dominadora, manipuladora e tal. Acho que ela que fazia a coisa funcionar ali, sabe? Dava... Enfim, personagem muito curioso, é bom para pesquisar esse personagem, a Gala. Ele pinta a Gala inúmeras vezes, né? Sucessivamente ela se torna a musa absoluta até ele morrer. Ela já tinha morrido, daí ele morre depois e continua se reverenciando essa Gala, né? Bom, tem um ponto importante do surrealismo que é a sua aproximação cada vez maior com o comunismo. Ele começa com um movimento literário, veja que é um movimento de reação a todo um regime racionalista, né, da ordem racional, e que, obviamente, o passo seguinte foi ele ser um movimento de revolta contra a sociedade burguesa. Afinal, quem incorpora, quem vertebrou essa racionalidade cientificista, ordenadora, foi a própria burguesia, né? O Estado burguês que tomou conta desse pensamento e se colocou como o civilizador, né? O Estado, especialmente o Estado francês, né? Era o civilizador que vinha trazer a civilização para o mundo. E daí justificava ter colônias na África, que a França teve até 1970. Em 1970 tinha colônias na África francesas, né? E, enfim, e aí ele vai se politizando cada vez mais, o próprio Breton, ele conhece Trotsky, eles escrevem juntos o manifesto, esse segundo manifesto de 1930, né? O Breton vai para o México, conhece da Frida Kahlo, Rivera, etc, etc. Então, quer dizer, se politiza muito mais, né? Começa, inclusive, a ter depois que o Dalí é expulso do movimento, eles começam a brigar, assim, o Dalí e o Breton fala mal do Dalí, diz que o Dalí é um dinheirista, que é um capitalista, que tinha mesmo que se dar bem na América, porque na América, que é um bando de ignorante, dinheirista, que só quer saber de dólar, é o lugar mesmo do Dalí, que é ali mesmo é que ele tinha que estar. O Dalí foi para fugir da guerra, né? Depois os Estados Unidos fugindo da guerra. Ah, não sabia. Enfim, todo esse movimento aí que a gente está falando, o surrealismo, tudo isso que a gente citou, é no contexto de entreguerras, né? Mas ele era de origem judaica, alguma coisa? Não, é porque a guerra... Não sei se era judaico. Ele era catalão. Não sei se era judaico, não. Judeu, não. Mas a guerra tornou insustentável a vida, né? Das pessoas na Europa. As pessoas fugiram mesmo. O surrealismo ali que vai surgir, ele surge, isso acontece no entre guerras, né? Entre uma e a primeira e a Sim, segunda. A primeira acaba em 18, né? 19, acho que sim. E a segunda começa em 42 até 30, 40, 39, né? 39, 45, é isso? E 45, tá, é. então que ano é esse que tu tá falando? Porque agora eu me O perdi um pouco. surrealismo mesmo, ele vai assim, vamos colocar o nascimento dele com o primeiro manifesto de 1924. 24 ou 25, viu? Eu já vi essas duas datas. Não sei porque eu não estava vivo nessa época ainda, mas é 24 ou 25, né, que ele foi lançado, publicado. E daí o segundo em 1930. Então esse é o auge assim do surrealismo, né, de ano de 24 até final da década de 30. Tem que ver que nessa época estavam assim concomitantes, não tinha só o realismo como não tinha hegemonia nenhuma na França, viu? O surrealismo, porque nenhum movimento tinha hegemonia na França nessa época. Era uma época ao longo de todo o século XX,
onde as escolas, as chamadas vanguardas modernistas, os estilos históricos, se acavalaram, literalmente. Então estava rolando o surrealismo, também estava rolando o cubismo, porque Picasso estava todo vapor nessa época, o Picasso meio que flertou um pouco com os cubistas, com os surrealistas. Então você tinha muitos movimentos, futurismo italiano, logo na boca da guerra, ali da Segunda Guerra. Então é tudo concomitante, tá? Não era que nem antes, que tinha assim mais ou menos demarcado, que era o neoclassicismo, daí o romantismo, daí realismo, daí impressionismo. Tá? Era tudo um bolo louco, a cada semana surgia um novo movimento. Na América estava rolando expressionismo abstrato na década de 40, já totalmente diferente, né, com outras bases, já era um movimento de direita, inclusive. Enfim, é tudo um bolo louco. Mas o surrealismo é muito importante, acho que para nós, porque para nós mesmos, para o pós-moderno, né? E para nós dois aqui, o nosso papo do desver e do desenho, porque ele por essa relação com a psicanálise, né? Não é casual, não é uma apropriação só do Dalí, a tese do Lacan. Tem tudo a ver mesmo o surrealismo, enquanto uma ética, mais do que um movimento estético, né? Enquanto uma disposição de vida, né? Uma visão de mundo com a psicanálise, né? Tem muito mais a ver essa relação, para nós é muito mais importante. Porque tem um princípio interessante, Lucas, que é o seguinte, Vitor, que é o seguinte. Olha só. Você tem em mente aí qualquer tela do Dalí, né? Ou qualquer tela surrealista. O que eles fazem ali, não é nessa época, inclusive, surge a colagem. Colagem como, digamos, uma categoria artística mesmo, né? Artistas famosos aí do período fazem colagem e apresentam como arte. A colagem, as telas do Dalí são uma colagem, né? É literalmente uma colagem de coisas estranhas no mesmo cenário, né? E tal. Você vai colando coisas mesmo, sem referências, nada a ver, umas coisas outras. Por quê? Porque ali ele estava não só expressando o que seria assim, um território do sonho, porque no sonho é isso, né? O sonho não tem essa ordenação, essa racionalidade, mas também porque entendeu-se que toda a realidade, o que se conhece, né, que a gente chama de realidade, nada mais é do que uma edição, uma articulação de ordenamentos simbólicos. Né? É o que o Didic vai dizer, por exemplo, né, muito naquele documentário, acho que eu te passei esse documentário, que é aquele do cinema, o Guia Perverso do Cinema, Didic. Ali ele coloca em vários momentos, apresenta como o cinema é essa edição, é uma edição de takes, de filmagens, de cenas, que daí ordenadas numa determinada, segundo uma lógica, vão criar um certo produto, um certo, né? A realidade, aí por isso que o Didic vai dizer que o cinema é a mais perversa de todas as artes, porque ele não te ensina os objetos, ele não te mostra os objetos do desejo, ele te ensina como desejar. Por quê? Porque ele expressa na própria película, na superfície, na textura cinematográfica, uma verdade ontológica da existência, vamos dizer assim, que é a tripartição da existência, e já estamos no campo lacaniano, né, entre real, simbólico e imaginário. O Lacan vai dizer que tudo isso aqui que a gente chama de realidade é, na verdade, uma edição, né, pautada por uma articulação simbólica imaginária. Porque a gente não tem contato com o real. Isso aqui não, que eu estou vendo, que você está vendo, não tem, isso aqui ó, não tem nada a ver com o real. Nada a ver. Isso aqui é uma articulação simbólica. Eu dou significado para esses objetos que são significantes para mim. Então, cada um tem uma realidade, tem um filme passando dentro da cabeça, que é o filme da vida. E o meu filme é diferente do teu, que é diferente de todo mundo, então a gente não se entende. O que a gente faz é convencionar uma certa gramática que a gente pressupõe que seja comum. Então, sei lá, o mouse é mouse. Então, você entende que isso aqui é um mouse, você sabe para que significa. Só que quando eu penso em mouse, eu penso em outra coisa. Eu penso em mousse. Sei lá, me lembra sempre mousse por causa da palavra e tal. Talvez você pense em rato, que é mouse, né? Que é tal, porque tinha um rabinho. E entende como? Ou seja, isso aqui para mim é uma coisa completamente diferente que é para você.
Então a gente pressupõe que existe uma ordem onde para todo mundo isso aqui é mouse e pronto, mesma coisa. É uma pressuposição, né? Que na verdade é uma edição de convenções simbólicas. A gente vai convencionar que isso aqui é o mouse e todo mundo vai acreditar que é mouse, tá? Ninguém vai chamar de mousse, porque senão não vai dar certo, né? Vai virar uma torre de Babel. A realidade inteira é assim, é uma convenção cuja ordem, aquela ordem racionalista que vem lá do iluminismo, da ilustração, nada mais é do que uma convenção ideológica. Por isso a aproximação com o comunismo, né? Ou seja, esse mundo que apresentaram para a gente não é o mundo, é um mundo possível. E é um mundo tenebroso, inclusive, porque inclusive gera guerras. Acabou de gerar uma em 19, vai gerar outra logo na sequência em 39. Então, esse mundo, porque quem gera guerra é o mundo da racionalidade. Quem gera guerra é o mundo da civilização. Né? São justamente os estados as grandes potências civilizadas do mundo que entram em guerra, que geraram os grandes conflitos. Então, os surrealistas estão muito certos de dizer aquilo que os iluministas sombrios, como Sade e Goya, já tinham alertado. Olha, isso aí vai dar merda. Esse espírito ordenador, predatório e civilizacional da razão e da ciência, isso aí vai dar merda. E aí chega o Freud e sobra a chave, assim, diz assim, olha, tá aí a ordem que vocês acham que é. Que vocês acham que é a pontinha de um iceberg gigantesco que vos define como sujeitos, que é a inconsciência. Então, essa ordem que vocês fingem que existe é um fingimento, é uma convenção meramente simbólica, que pode mudar a qualquer momento, inclusive aqui, ó, nessa tela que eu estou fazendo. Ó. Vou pegar elementos diversos e vou constituir aqui uma tela. Daí venho dali e mistura relógios com queijo camembert, derretendo. Aí, enfim, faz aquelas construções malucas dele, né, que é absolutamente genial, porque expõe essa colagem que é a própria tessitura da vida. Para nós, o surrealismo é muito importante porque eu acho que ele é a grande arte realista, digamos assim, de uma ética socialista. Meus camaradas lá do partido dizia que a grande arte, na verdade, é a realista, e a arte realista é a surrealista, porque a realidade é surreal. A realidade não é isso que a gente parece ver, né? Ela é outra coisa, ela é de outra ordem, né? Porque, enfim, eu e os camaradas lá éramos todos socialistas e lacanianos. Então fazia todo sentido, né, de defender isso. Hoje eu penso um pouco assim também, não mais de forma tão radical, mas meu trabalho pessoal é isso. Né? Muita gente já me disse que eu era surrealista. Embora eu nem pense em surrealismo quando vou trabalhar. Nenhuma das minhas referências de trabalho é surrealista. Só o Lacan, né, que daí está nesse contexto, mas ele não é... nunca curti muito o surrealismo, mas admiro assim como um grande movimento e tal. Mas as minhas produções são isso, né? São também colagens e etc, né? Justamente para deflagrar como a realidade é uma produção imaginária, como o corpo, como aquela minha série Corpo Imaginário, né? Corpus Imaginário. O corpo é uma instância do imaginário. Ele não tem, o que ele tem de real é inapreensível, né? É irregistrável. Então, se eu estou trabalhando a figura humana, eu estou trabalhando o inefável. Estou trabalhando um corpo que não existe, que eu não consigo saber dele. Né? Sim. Acabou minha água. Tô pensando. Pense. Diga aí. Vamos debater. Então, o que eu ia te perguntar, na verdade, é se tu acha que existe uma realidade que a gente não consegue alcançar ou se tudo é uma organização de uma organização subjetiva de cada um ou se é outra coisa. Os dois ao mesmo tempo. Tu lembra do documentário lá do Didier, que é o Guia Perverso de Cinema, que é o Guia do Cinema Perverso, enfim. Eu nunca soube traduzir isso, vou te confessar, The Pervert's Guide to Cinema. Eu já vi 300 traduções diferentes, eu não sei se é o Guia Perverso de Cinema, ou Guia do Cinema Perverso, ou Pervert's
Pervert's Guide of Cinema. Enfim, ele reproduz ali uma cena muito interessante, que é a cena da Matrix, que é aquele sujeito que apresenta a pílula azul e a pílula vermelha pro personagem lá, né? Pro Keanu Reeves, que é o Neo. O Neo Anderson. Não, né? Uhum. Aí ele apresenta, você quer a pílula vermelha, que é ver a realidade como ela é, ou azul, que é fingir que você... Aí você acorda na tua cama, vai pro teu trabalho como se nada tivesse... É mais ou menos isso, né? Uhum. Faz muito tempo que eu assisti, mas é genial o filme. Aí o Didi aqui naquele jeito falastrão dele, né? Muito interessante. Diz assim, eu não quero nem a pílula azul, nem a pílula vermelha. Eu quero uma terceira pílula. I want the third pill, porque eu não quero uma pílula nem que me exponha uma realidade ilusória, nem uma verdade que na verdade não existe, né? Eu quero uma terceira pílula que me apresente a realidade da ilusão. E aí é que está o ponto, né? Se a gente for pelo princípio lacaniano, ao mesmo tempo existe sim uma realidade, um real, que é o real com R maiúsculo, do Lacan, só que esse real tem uma condição que é o seguinte, ele é irrepresentável, ele é irregistrável, né? Ele não consegue ser registrado de nenhuma forma, ele não entra na linguagem, ele é incompatível com linguagem, porque linguagem é um negócio que a gente inventou no mundo, né? Uhum. Não tinha por que a linguagem ser compatível com o real, porque o real é uma coisa, existe, o real é entendeu? O Big Bang. Como que você vai explicar isso? A gente pode explicar através de imagens, palavras, sei lá, música, poesia, ou seja, tudo convenção simbólica. Então, o que a gente vê não é o real, porque não tem jeito. A gente vive num mundo de aparências simbólicas, né? Então, existe os dois, eu acho, aí, para responder a tua pergunta. Uhum. Entendi. É porque isso é uma coisa que me intriga muito, que algum dia eu quero desenvolver uma pesquisa sobre isso para ver qual conclusão que eu chego, mas eu tenho uma visão particular disso, que eu não sei o como é que é, quanto fundamento tem nessa visão, mas que é a que eu tenho no momento. Inclusive Dark me ajudou a pensar muito nisso, eu ouvi Dark, eu adorei a série, eu terminei, acho que semana retrasada, tô até pensando em ver de novo agora. Mas enfim, eu adorei Dark. Mas porque se for parar para pensar nas coisas de Dark, elas não fazem sentido porque quase tudo a resposta é que é um paradoxo, né? Então, o que não sei, o que eu fico pensando é que talvez os seres humanos tenham uma forma de pensar que é uma forma organizativa e reducionista que tá embebida de uma lógica, não digo numa lógica assim, em termos estritos, mas uma lógica clássica, assim, de certa forma. Dessa lógica de que algo não pode ser e não ser ao mesmo tempo, sabe? O princípio da não contradição, mas que talvez tudo seja uma contradição ou seja algo completamente diferente disso, só que está tão distante da nossa compreensão e é tão prejudicial para a gente pensar em algo assim, e é tão benéfico pensar através de uma lógica da não contradição, que a gente opta pensar pela lógica da não contradição, certo? Tudo seriam possibilidades, mas que não existiria algo em si a ser visto, mas seria algo tão complexo que eu nem sei dizer, ou tão diferente do que a gente possa imaginar que é o que eu tenho pensado. Só que essa visão não contraditória, aparentemente não contraditória, gera as guerras, né? Gera isso aí que a gente vê no mundo, né? A ordem no mundo hoje, que é a ordem neoliberal, a ordem, enfim, do capitalismo, né? Embora o neoliberalismo seja hoje já em franca decadência, seja um esqueleto, né? No Brasil, acho que é um dos últimos países que ainda não acordou para isso, porque a gente tem um ministro da economia paranoico também, que não consegue enxergar, né? Que já deu. Mas essa é a ordem não contraditória, do não contradito, de uma só lógica.
Porque Uhum. já tem um grande problema, digamos, de dimensão política nessa ordem, que é o seguinte: quem é que determina a ordem? Já começa assim, né? Se tem uma ordem, se o mundo existe, se existe uma verdade, digamos assim, uma coerência no mundo, quem é que diz que coerência é essa? Aí já começa Uhum. isso. Ou seja, o real já é uma disputa de essa lógica, essa ordem já é uma disputa de poder. Né? Porque quem está no poder diz o que é ordem e o que não é. Os Uhum. nazistas queimavam e destruíam as telas expressionistas, né? Porque eles estavam no poder, eles diziam, a ordem é essa. No caso ali, a ordem estética, ética, era uma ordem do realismo, do não sei o que e tal. Né? Uhum. Agora, o Dark é realmente uma série que faz muito pensar, né? Vale a pena assistir. Eu assisti 2 vezes também. A primeira e a segunda temporada. Quero ver a segunda de novo, a terceira temporada uma segunda vez. Porque a física quântica, eu acho que seria, ou deveria ser, ou será, porque ainda não aconteceu, é uma previsão que eu estou fazendo. A física quântica é a grande atualização do surrealismo do século passado. Um século depois, porque assim, na época, 1920, 1930, o que eles podiam chegar, ou compreender, ou vislumbrar, ou imaginar do que seria uma realidade para além dessa ordem imposta, dessa ordem da racionalidade, era aquilo que a gente vê nas produções surrealistas, que hoje para nós já não surge muito efeito, né? Porque são imagens que estão aí Hoje o mundo, o bagulho é tão louco que aquelas imagens já não fazem efeito nenhum. Só que daí o que acontece? Naquela época eles não estavam saindo da realidade. Aí é que é a grande questão, né? Para entender o surrealismo. Eles estavam entrando na realidade. Só que daí, quando você entra na realidade, o bagulho é muito louco. É Freud. O Freud vai estudar o fundo do fundo da psique humana. E o que ele enxerga lá é o horror. É o horror. Ele enxerga fundamentalmente que o sujeito isso o Lacan depois vai enunciar melhor, né? O sujeito é definido por uma falta. Essa falta é um vazio, esse vazio é o desejo, que é algo que é tão brutal para ele mesmo que ele sequer admite que deseja. Então ele não consegue ver qual é o próprio desejo, porque é um desejo inconfessável. Inconfessável. O Homem dos Ratos, para mim, explicou o que é esse desejo que define o sujeito. Tu lembra dessa história? Já leu esse caso do Freud? Isso é do Freud, Uhum. não é no Lacan, tudo no Freud. Acho que eu lembro de alguma coisa assim, mas não lembro qual é a história. É aquele da tortura, do balde, lembra? Ah, não, então não. Nossa, é uma história horrorosa. Deixa eu só. Ih, a gente já tá, não tem mais tempo, né? Eu ia esquentar uma água, mas não dá mais tempo. Só para tentar fechar aqui, o, eu acho que esse é um dos casos que ajuda o Freud a criar, a demarcar o conceito da neurose. Chega um paciente lá para ele, muito complicado, muito perturbado, é, e diz assim, e esse paciente tinha uma série de problemas, que ele ia casar, mas ele não conseguia direito marcar a data do casamento, que ele tinha umas coisas, umas palavras que começavam. Enfim, era uma pessoa assim, que era um sujeito, digamos, normal, tinha um emprego, Uhum. ele era um soldado, um oficial, depois acho que era engenheiro, tinha um emprego normal, ia casar, tinha dinheiro, era uma classe média. E de repente Uhum. começou a dar uns tilt nele assim, umas ideias loucas, etc. E o Freud vai pesquisando, pesquisando. E a partir do estudo desse caso, Freud consegue dar um contorno para o que seria a neurose obsessiva. E olha o que é o resultado final, vamos pular o capítulo e dizer assim, ó, no final o que Freud concluiu é o seguinte: esse personagem, esse paciente, esse coisa dele, depois de muito tempo de análise, revela, enfim, que ele tinha uma vez ouvido no exército, porque ele era oficial militar, ouviu no exército que homens não sei da onde faziam um tipo de tortura, que é a tortura mais obscena que eu já vi, que é o seguinte: eles pegavam o prisioneiro de guerra, botavam amarrado, sentado num balde. Tá? Então ele não conseguia se mexer, ele estava sentado num balde. E enchiam esse balde de ratos e tacavam e esquentavam, botavam fogo ao redor do balde. Nossa. Dá para entender o que acontece, né? Os ratos tentam fugir. Por onde que eles fogem? Meu Deus do céu.
esse sujeito, que é o Homem dos Ratos, né, ouviu essa história e aquilo ficou tão assim na mente dele que aquilo passou, ele esqueceu e tal. Só que aquilo começou a gerar um bagulho louco, entendeu? Começou a dar um tilt que foi crescendo, crescendo, crescendo. Chega um momento que ele pirou mesmo, que ele pirou total. Daí que ele vai encontrar o Freud, né? Vai se consultar com o Freud, e o Freud entende que esse sujeito, no fundo, tinha o desejo de ser o prisioneiro sentar amarrado no balde. Só que era um desejo que não dá para confessar. Por isso que daí o que ele entende? Que o sujeito reprime o próprio desejo. Então existe uma repressão que é fundamental na sua constituição psíquica, e a partir dessa auto-interdição que se dá ao sujeito. Ele se faz através disso. Aí ele chama de repressão, né, que Lacan vai dizer, olha, repressão é a forma, o lugar na linguagem que o neurótico vai se colocar. O neurótico reprime os sentimentos. Ele desejava, era um desejo talvez homossexual, talvez masoquista, não sabe, né, de estar ali sentado no balde. Só que não consegue, quem é que confessa isso para si mesmo? Nem ele sabia. Né? Então, assim, quando você vai no fundo do real, você encontra um bagulho muito louco. E na época, a psicanálise fez isso, e o surrealismo foi o movimento artístico, o movimento estético capaz de dar expressão para isso, né, para essas ideias. Hoje, a gente teria que ter um outro movimento artístico, não sei se já existe, se vai existir algum dia, que dê expressão à física quântica. Porque um desenvolvimento lógico da ciência, lógico, não sei, mas um desenvolvimento da ciência no último século foi, de um lado, a manutenção da ciência clássica, da ciência newtoniana. A gente aprendeu na escola, né, Vitor? Você não aprendeu lá lei de força, lei de força gravitacional, tudo isso é física newtoniana e matemática euclidiana, ou seja, século XVIII, né? Só que quando eu nasci, em 1980, a física quântica já estava bombando. Esse livro que eu estou lendo ali do Amit Goswami, que é o Universo Autoconsciente, magnífico para entender física quântica, é de 1980, se não me engano, 81. Eu tenho o livro aqui, inclusive em PDF, se quiser eu te mando. Quer dizer, a gente nasceu já... A física quântica já estava bombando, cara. E a física quântica diz assim, ó, sabe tudo isso que vocês acham que sabe? A ciência? Então, tá errado. Tá tudo errado. Tu pode pegar e enfiar onde você quiser, porque tá tudo errado. Começa tudo de novo de alto a baixo. Isso o Einstein já tinha dito 100 anos atrás, né? Foi só uma derivação que hoje está muito louco, cara. Eles estão fazendo umas pesquisas assim inacreditáveis. É porque a gente não fica sabendo disso, né? Ela está na nossa vida, o celular usa física quântica no circuito dele. Eles não sabem nem explicar como que acontece, mas eles fazem e dá certo, e daí eles continuam usando, né? Eles estão criando agora o computador quântico, né? A China investindo bilhões de dólares, Estados Unidos investindo bilhões para construir o computador quântico, porque ele tem um processador que processa milhões de dados em milésimos de segundo, ou seja, ele é muito mais rápido. Né? Física quântica aplicada no nosso dia a dia. E a gente nem está sabendo, e as crianças estão estudando Newton na escola, entendeu? Física quântica nunca falaram para mim na escola. Te falaram física quântica no colégio? Muito pouco, eu acho. Acho que eu sabia que existia, mas nunca entrou em nada da física quântica. Nem teoria da relatividade, nem nada. Veja, a teoria da relatividade é do começo do século XX. 1914, se não me engano, né? Não sei. Ou antes até, né? Comecinho do 20 ali. Teoria da relatividade já diz que toda a realidade é relativa, ou seja, que o aparato de Newton já não funciona muito bem. Aí, veja bem, o Einstein, 100 anos atrás, vai dizer assim, ó, que a maior velocidade possível de um corpo em relação a um objeto estável, fixo, é a velocidade da luz. Então, nenhuma velocidade pode ser maior do que a velocidade da luz. Isso é uma lei do Einstein que ele prova lá na matemática. Aí veio a física quântica, por exemplo, há 30 anos atrás, diz assim, que partículas entrelaçadas, cujos elétrons estejam entrelaçados, quando eles são separados, se uma partícula muda o seu spin, muda seu sentido, né, de positivo para negativo aqui, a outra imediatamente inverte. Então, se essa vai para o positivo, a outra vai para o negativo. Só que se tu pegar essas partículas e botar uma na Terra e outra na Lua,
Quando você inverte uma aqui positivo, a outra instantaneamente inverte lá para o negativo. Se tu bota no fim do universo, vai acontecer a mesma coisa. Ou seja, ele consegue atravessar um espaço muito maior do que o espaço da velocidade da luz. É instantâneo a mudança. Logo, a lei de Einstein já não vale mais. De que a maior velocidade é a velocidade da luz, que é 300 mil quilômetros por segundo, né? Pois é, esse entrelaçamento de partículas funciona muito mais rápido do que essa velocidade de 300 mil quilômetros por segundo. Então, mesmo Einstein, que a gente sequer estudou na escola, já está superado. Então, quando isso entrar nos currículos, se algum dia entrar, né, vai ser um bagulho muito louco, cara. Tem que formar de novo os professores de matemática, de física, de tudo, né, de biologia, tudo. Entende que como o surrealismo é interessante para nós, para a gente entender, se a gente for atualizá-lo, hoje a gente vive uma situação semelhante, onde tem uma ordem social percebida de forma muito mais profunda e que não tem expressão ainda visual, né, estética. É nós, Vitor, nós vamos ter que fazer a arte da física quântica aí. A arte de fato do século XXI. Vamos ter que fazer isso. É nós, né? Eu até ia te dizer, eu não sei se tu... Hoje está fazendo 76 anos do fim da Segunda Guerra Mundial. Desculpa, que eu vi aqui a mensagem. 76 anos do fim da Segunda Guerra Mundial. Ou seja, foi ontem a Segunda Guerra. Tem gente que participou da Segunda Guerra e está vivo ainda. Que loucura, né? Sim, realmente. Uma loucura. Eu até tive uma colega na PUC que era uma senhorinha de 91 anos numa cadeira ali de antropologia que eu fiz para ver como é que era, que ela tinha estado no campo de concentração. Ah, é? Eu nunca perguntei nada, obviamente. Não me arrisquei a perguntar, mas pelo menos a história que corria era isso. Pois E é. tava lá, ela e a filha dela fazendo a cadeira. Ah, é? Uhum. Loucura. Pois é, você veja, então, a pessoa está viva, participou do 45, campo de concentração. É uma vida só, né? Quer dizer, pode acontecer a todo momento. Hoje, cara, o Braga Neto, esse sociopata, que é hoje ele é um chefe da Casa Civil, né? Não, agora acho que com essa rearticulação, hoje ele disse que, né, relembrando a Segunda Guerra, porque onde faz 70, ele disse que pode acontecer de novo uma guerra. Você vê como é que é, né? O chefe da Casa Civil, tipo uma ameaça, sabe? Uma ameaça, então pode acontecer a qualquer momento. Eles vão ameaçando, né? Quer dizer, o passado, ele tenta se reinstalar o tempo todo no presente. Como em Dark, né? Que é muito louco, que o passado influencia o futuro, né? O presente influencia o passado. O bagulho é muito louco mesmo. Então, aquela ordem toda iluminista foi uma grande conquista humana, digamos assim, tanto que resultou. Iluminismo teve duas consequências práticas de alcance crucial para o desenvolvimento da sociedade humana: Revolução Francesa e Revolução Norte-Americana, Independência Norte-Americana. Né? Foram resultados diretos do iluminismo. Tanto que acontece no final do século XVIII, né? Por quê? Porque daí há um estímulo da razão, processamento, né? Uma ordenação histórica, categórica da ciência, do estudo, etc. e tal, fez com que se percebesse e se lutasse por ideais dos direitos humanos, né? Nessa época que se começa a se consolidar, né? Então, não tem mais sentido ser colônia da Inglaterra. Então, os Estados Unidos se libertam. Não tem sentido mais viver sob um clero, um regime imperial, um regime monárquico na França. Então vem a Revolução Francesa. Isso muda o mundo mesmo, né? Muda a face do mundo. Só que tem o seu limite. Tem um limite essa ordem, né? Ela termina em guerra. Ela termina em guerra. Quem fala disso na arte, só para concluir, é o Gottfried Helnwein, que a gente, aquele hiperrealista vienense, né? Veja, é uma obra
hiperrealista, então ele utiliza da representação hiperrealista para falar disso mesmo. Ele seria um Goya contemporâneo. Ele fala da outra face da moeda da racionalidade. É a guerra, é o assassinato de crianças, né? É a educação perversa que as crianças têm na escola, é a brutalidade, a violência explícita, e utiliza o hiperrealismo, né? Muito interessante essa relação, essa é uma relação que você poderia fazer, né? Relação ou seja, se na época o surrealismo seria a arte mais realista possível, porque dava conta da expressão mais real, mais coerente da realidade psíquica, que é a mais íntima, que é a verdadeira, hoje o Helvine usa o hiperrealismo, usa uma lógica fotográfica para expressar a realidade mais iminente, assim, que está no fundo, né, dessa realidade aparente das convenções simbólicas. Pois é, tu tens que ir, né? Já são 7 horas. Não quero Sim, tem que... Não, até que ia ficar mais, mas realmente é que eu tenho aula agora. Ah, tá. Porque eu acabei me inscrevendo num curso sobre pesquisa científica, justamente. Ah, E que aí ótimo. agora. Mas só uma coisa que eu ia te falar é que eu não sei se tu sabe, que eu descobri há pouco tempo, porque um amigo meu me falou, mas tem um físico brasileiro, Marcelo Gleiser, sabe? Sim, sim. Que ele tem um canal no YouTube, eu não sabia que ele tinha. Sim, sim, eu sou inscrito lá no... Ah, tá. Ele é um figuraça. Eu achei que pudesse saber, mas é que eu não sabia que tinha e agora eu me inscrevi e estou olhando os vídeos dele. Mas é um pouco... O Gleiser fez sucesso uns anos atrás, né, com um livro importante, interessante. Mas eu gosto mais, assim, das intervenções do Fritjof Capra, do Amit Goswami. Eu vou te passar o livro do Goswami, cara. Deixa eu anotar aqui pra não esquecer. É bem bom. Comece a ler, assim, leia o primeiro capítulo ali, é bem fácil de ler, bem fácil mesmo. Tem até em audiobook, se tu não quiser ler. Eu vou te, Goswami, eu vou te passar aqui o livro e o audiobook. É muito interessante, cara, porque pira a cabeça, assim. Tudo que você sabia não funciona mais. A gente aprendeu lá na escola. Beleza, então, vá lá para tua aula, não quero te atrasar. Depois combinamos enquanto temos mais 2 ainda para vencer, né? Acho que sim. Era um mês, daí fizemos um primeiro sobre... É isso aí, temos mais 2. Daí quando você quiser e puder, entre em contato, a gente marca aí a data. Tá bem. Beleza? Valeu, Massa, um abraço. Então. Abração, boa noite, boa aula aí para ti. It all just slips away.